Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje é o quinto domingo do tempo comum. A frase que vai nos nortear esse domingo e toda semana é dizer que a obediência da fé vence a desesperança. Obrigado por me receber em sua casa, por fazer comigo esse pequeno apostolado da palavra. Seja bem-vindo, se inscreva no nosso canal. Estou deixando todos os dias as homilias escritas aqui na descrição do vídeo. Vale a palavra de Deus, peçamos a Deus uma graça, como nos orienta Santo Inácio de Loyola. Rezemos uns pelos outros. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Hoje, rezaremos com o livro do profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 1 até o versículo 2a, versículo 3 até o versículo 8. No ano da morte do rei Osias, vi o Senhor sentado num trono de grande altura. O seu manto estendia-se pelo templo. Havia serafins de pé ao seu lado. Cada um tinha 6 asas. Eles exclamavam uns para os outros: Santo, 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 é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está repleta de sua glória. Ao clamor dessas vozes, começaram a tremer as portas em seus gunços, e o templo encheu-se de fumaça. Disse eu então: ai de mim, estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros. Mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos Exércitos. Nisto, um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa que retirara do alto com uma tenaz, e tocou minha boca, dizendo: assim que isso tocou meus lábios, desapareceu tua culpa, e teu pecado está perdoado. Ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 137 e 138. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouviste as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. A segunda leitura está na carta 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 até o versículo 8 e o versículo 11. Irmãos, o que vos transmiti em primeiro lugar foi aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Deste, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e depois apareceu aos apóstolos, todos juntos. Por último, apareceu a mim como a um abortivo. É isso, em resumo, o que eu e eles temos pregado, e é isso o que Cristes. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Evangelho está em Lucas, no capítulo 5, versículo de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré,
e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. E depois sentou-se na barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto que quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apodera de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Glória a vós, Senhor. Toda glória, honra e louvor. O Evangelho de hoje, desse quinto domingo, vai narrar para mim, para você, para todos nós, a vocação de Pedro, chamado por Jesus para pescar homens para o seu celeiro. E tudo isso aconteceu quando Jesus estava evangelizando uma multidão. Jesus, ele quer que eu e você sejamos discípulos para que possamos trabalhar como ele trabalha. No cristianismo primitivo, se utilizava a imagem da barca para falar da igreja. E a pesca, a sua missão. Hoje Jesus inicia a sua missão e quis contar com colaboradores. Quem são os colaboradores? Pois bem, aqueles pescadores, entre eles Simão Pedro, porque era obediente à palavra de Deus. E não se dá de modo mecânico o seguimento a Jesus Cristo. Se eu e você formos obedientes a Deus, nós seremos capazes de dar passos da fé que comprovam essa obediência. Simão Pedro, ele passou por um processo. Mestre, trabalhamos a noite toda, inteirinha, e nada pescamos. Porém, sem obediência à sua palavra, o risco que eu e você corremos é permanecermos numa superficialidade. O risco que corremos é permanecermos estéreis. Aqueles que se encantam sem se converter, se afogam, mesmo que sejam em águas rasas. Hoje, o profeta Isaías, no capítulo 6, ele vai narrar essa visão do templo, antes mesmo dele ser destruído. É a experiência do chamado
chamado à vida de profeta. E a vocação do profeta é obra de Deus. E por que isso, diácono? Porque Deus é santo, santo, santo. E o profeta, ele exprime seus limites. E essa vocação, ele vai sair da zona de conforto e deixar-se modelar como um barro pelas mãos de Deus. Se põe à disposição do Senhor Deus para ser enviado. E a frase que eu e você devemos sempre ter nossa mente, na nossa boca, é essa: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Deus espera de mim e de você essa resposta: eis-me aqui. É como diz o Salmo 8, o Salmo 137, 138. Vou cantar antes os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me e adorar-te, porque és um Deus tremendo. Aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, Paulo vai fazer o querigma. Paulo vai dizer que era o menor dos apóstolos. Pela graça de Deus, nosso Senhor, ele é o que é. Paulo esclarece para aquela comunidade hoje, para nós, que o evento da ressurreição é o objeto do testemunho apostólico. É digno de fé aquele que viu, contemplou o túmulo vazio. E foi com a morte e ressurreição e a ascensão de Jesus ao céu que os apóstolos fizeram dele a sua tarefa missionária. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, seria em vão nosso trabalho, seria em vão nossa evangelização. Para isso tudo, a liturgia de hoje, o Evangelho, está lá em Lucas, no capítulo 5, Pedro dá passos para se tornar discípulo de Jesus. Que passo foi esse, diácono? Pedro acaba de chamar Jesus de mestre. Já fez essa experiência de chamar Jesus de mestre? E esse encontro de Jesus com o pescador de homens, Pedro, faz para mim e para você também pescadores de vida. Somos chamados, convocados, intimados a pescar pessoas para o reino de Deus. E ao reconhecer a condição de pescador, Simão Pedro, ele dá um grande mergulho na misericórdia de Deus, que é pecador. Afasta-te de mim, Senhor. Olha só, diante do insucesso de Pedro, a noite toda, uma frustração na missão, Pedro abandona a segurança e se postra diante da fé. Tudo isso para ancorar a nossa existência. Precisamos mergulhar em águas mais profundas, águas do conhecimento, águas da palavra, águas da obediência, águas da fé. Hoje Jesus entrou numa barca, não tinha microfone para ajudar ele, nem caixa de som, mas tinha o vento que sopra. Era uma caixa de som natural e ajudava ao encontro dele, da sua voz, com aqueles que estavam ali sedentos. Jesus e Pedro, lavando aquelas redes, viu que ele não tinha pescado nada. Trabalhou muito. Até aquela hora, que hora difícil, hora de insucesso. E ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, irmão, lança as redes.
Pedro vai dizer: ó Senhor, foi a noite toda tentando, mas não conseguimos nada. Mas, em obediência à tua palavra, vou jogar as redes. Pedro ter saído da casa da sogra dele, Jesus tinha feito um milagre, curado ela. Pedro viu Jesus curando aquela criança. A fé vai nos abraçando por etapas. Pedro que teve a sogra curada e tantos outros testemunhos, pois ele estava convencido que a palavra de Deus era verdade, era vida. Meu irmão, minha irmã, a obediência garante a providência. Foi a rede de Pedro que Deus fez de engravidar aquela quantidade de peixes. Nessa liturgia de hoje, somos convidados a dar passos para Deus, hora a hora, minuto a minuto. Sejamos mais obedientes à palavra de Deus. Pedro ganhou o temor de Deus quando ele disse a Deus: sou pecador. Mas Deus já manda ele para águas mais profundas. Avancemos em atenção à palavra de Deus. A palavra de Deus pode fazer peixes os melhores da sua vida. Então, com essa liturgia de hoje, peçamos a Deus a graça e a oração, a nossa oração, nosso querigma, seja firme. Não duvidemos, não murmuremos, não tenhamos medo, não tenhas medo. Não importa o tamanho do teu algo a mais. Lance a rede. Pedro deixou tudo para seguir Jesus. Em que âmbito da vida se aplica esse chamado? Pensemos. Não podemos, meu irmão, minha irmã, desanimar. Jamais. Na primeira dificuldade que aparece ao longo da nossa vida, do nosso caminho, precisamos ser como Maria. O que devemos fazer? Ser como Maria, obediente. Ser como Maria que escuta a palavra de Deus. Ser como Maria que segue o seu exemplo. Ser como Maria que escuta o chamado de Deus e se põe a caminho para águas mais profundas. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O nosso abraço paterno hoje vai para Socorrinho, Eurinete, Marcelon, vai para Enéas, vai para Ângela e toda a sua família. Fique com Deus e com Nossa Senhora. Paz e bem.